Olá! Hoje a franquia Dr. Hérnia vai explicar para vocês o que é a hérnia de disco, como ela se forma e algumas dicas para a prevenção. Muitas pessoas já ouviram falar sobre hérnia de disco ou conhecem pessoas que têm hérnia de disco, mas às vezes não sabem realmente o que é. A hérnia de disco hoje, segundo dados do IBGE, atinge 14% da população brasileira, então é uma incidência extremamente alta. A nossa coluna ela é formada por cerca de 32 discos, que é essa estrutura que fica entre as vértebras. O disco intervertebral ele funciona como um amortecedor e também gera uma capacidade de movimento na nossa coluna. Então, quando nós estamos sentados, parados ou de pé, o peso do nosso corpo recai sobre o disco, que como ele é um amortecedor, a função dele é amortecer. E quando nos movimentamos, esse movimento também gera certo estresse, certa sobrecarga nos discos intervertebrais. Aqui a gente pode observar toda a coluna. Essas estruturas marrons são os discos intervertebrais. Então, entre cada vértebra temos um disco intervertebral, que serve, como eu disse, como um amortecedor e também para gerar capacidade de movimento. Se olharmos a nossa coluna, nós observamos que a nossa coluna não é completamente reta, ela possui curvaturas. Essas curvaturas são curvaturas normais, naturais da coluna. E essas curvaturas devem estar preservadas, porque desta maneira os discos servem para receber o peso da gravidade, servem para receber o peso do nosso corpo. Se modificamos essa curvatura, os discos passam a receber uma sobrecarga extremamente excessiva. Ou, se nos movimentarmos de maneira equivocada, por exemplo, para baixar e pegar um objeto, e repetimos esse movimento de maneira inadequada, os discos vão sendo sobrecarregados e, com o passar do tempo, vão sofrendo desgastes, até com que uma estrutura que fica dentro do disco intervertebral vaza para fora do disco, sai para fora do disco. E essa estrutura, então, toca um nervo, que é extremamente sensível, e aí a pessoa vai ter então uma crise de dor. Quando uma pessoa tem dor relacionada à hérnia de disco, é porque a hérnia está tocando, está pressionando esse nervo e gerando então sintomas, que podem ser sintomas na coluna ou sintomas irradiados para braços ou para as pernas, dependendo de qual local da coluna apresenta a hérnia de disco.